Naqueles tempos antigos, quando Israel ainda lutava para se firmar como um reino forte, nascia um menino destinado a grandes feitos. Seu nome era Abner, filho de Ner, um homem da tribo de Benjamim. Desde pequeno, ele conheceu a vida entre guerreiros, ouvindo histórias sobre os juízes que governaram antes dos reis e sobre os inimigos que ameaçavam seu povo. Sua linhagem o ligava à realeza, pois seu pai era parente de um homem que, anos depois, seria escolhido como o primeiro rei de Israel, Saul. Mas Abner ainda não sabia o que o futuro lhe reservava. Crescendo em um tempo de batalhas, Abner aprendeu cedo que a força de um homem não estava apenas no braço que empunha a espada, mas na mente que traça as estratégias. Ele via os soldados treinando, os feridos voltando das lutas e os anciãos discutindo sobre os planos para proteger as terras de Israel. Observava tudo com olhos atentos. Seu corpo se tornava forte, seus reflexos afiados, sua coragem inabalável. Confira mais histórias bíblicas cheias de emoção, inscrevendo-se agora no canal e ativando o sininho para receber todas as notificações. Se gostar do conteúdo, sinta-se à vontade para apoiar nosso trabalho com uma doação, clicando no botão Valeu demais. Você também pode se tornar membro do canal e desfrutar de benefícios exclusivos. Então, chegou o dia em que um profeta de vestes gastas apareceu em Benjamim. Seu nome era Samuel. As palavras dele ecoaram como trovões, anunciando que Deus havia escolhido um rei para Israel. Esse rei não era Abner, mas alguém muito próximo. Saul, um homem alto, imponente, de presença marcante. O povo vibrou e Abner sentiu algo crescer dentro dele. Um chamado que não podia ignorar. Saul subiu ao trono e Abner, seu parente, tornou-se mais do que apenas um soldado. Ele se tornou o comandante do exército do rei. O tempo passou e Abner já não era mais apenas um jovem de olhos atentos. Agora era um homem de guerra, um líder respeitado, alguém que carregava o peso das decisões que determinavam a vida e a morte no campo de batalha. Ele não apenas servia ao rei Saul, ele era o braço direito do monarca, a mente por trás de muitas vitórias e a espada que impunha a vontade do reino. Sua fama crescia junto com sua experiência, e logo seu nome se tornaria temido entre os inimigos de Israel. As guerras eram constantes. Os filisteus, inimigos implacáveis, nunca desistiam de tentar subjugar o povo de Deus. E cada vez que se levantavam, Abner estava lá, guiando os soldados, traçando estratégias, enfrentando os perigos da linha de frente. Ele conhecia o som metálico das espadas se cruzando, o grito dos homens caindo ao seu redor, o cheiro da terra misturada ao sangue. Mas a guerra não era feita apenas de força, era um jogo de inteligência. E nisso, Abner se destacava. Foi sob sua liderança que o exército de Saul se tornou uma força poderosa. Seus homens confiavam nele. Sabiam que quando Abner erguia sua lança, a batalha estava longe de ser perdida. Cada movimento seu era calculado, cada ordem carregava o peso da experiência. E assim, o nome de Abner se espalhou, não só entre os hebreus, mas também entre os inimigos que sussurravam sobre o comandante implacável de Israel. Mas nem todas as guerras eram travadas no campo de batalha. Havia uma outra luta começando dentro do próprio reino, uma que não se resolvia com espadas ou lanças, porque enquanto Abner protegia Israel dos inimigos externos, um novo desafio surgia bem diante de seus olhos. Um jovem guerreiro, um pastor de ovelhas que havia derrotado um gigante e conquistado o coração do povo. O nome dele era Davi. E pela primeira vez, Abner se viu diante de uma guerra diferente, uma que poderia mudar tudo o que ele havia construído. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. Abner sempre soube reconhecer um bom guerreiro.
Ele via isso no olhar de um homem, na maneira como segurava a espada, na forma como permanecia firme diante do perigo. Mas Davi era diferente. Não era apenas um guerreiro habilidoso, ele carregava algo que não se podia treinar, algo que Abner não conseguia nomear, mas sentia sempre que o via. Quando aquele jovem pastor apareceu no acampamento, ninguém o levou a sério. O exército de Saul estava acuado diante de um inimigo que parecia invencível. Golias, o gigante filisteu que desafiava Israel todos os dias. Os soldados tinham medo, até mesmo os mais experientes hesitavam. Mas então, diante de todos, Davi fez o impensável. Sem armadura, sem espada, apenas com uma funda e 5 pedras, ele enfrentou Golias. E com um único golpe certeiro, derrubou o gigante, selando uma vitória que parecia impossível. Abner viu tudo com seus próprios olhos. Viu o espanto no rosto dos guerreiros, a fúria dos filisteus recuando, o brilho de algo novo nas expressões dos soldados. O nome de Davi começou a ser sussurrado por todo o reino e em pouco tempo já não era apenas um nome, era um símbolo. Um símbolo de coragem, de fé, de um futuro que talvez não envolvesse Saul. O rei, no começo, acolheu Davi como um herói. Mas conforme as vitórias se acumulavam e o povo gritava seu nome com mais entusiasmo do que o do próprio monarca, Abner percebeu a mudança. Saul começou a olhar para o jovem guerreiro não com orgulho, mas com medo. Medo de perder o trono, medo de ser esquecido, medo do que Davi poderia se tornar. E então, a lealdade de Abner foi colocada à prova. Ele sempre servira a Saul, mas pela primeira vez viu que o rei estava tomado por algo mais perigoso do que qualquer exército inimigo: a inveja. E quando Saul começou a planejar a queda de Davi, Abner precisou decidir até onde sua lealdade realmente iria. Mas ele não era o único a fazer escolhas, porque Davi também estava prestes a mudar o curso da história. Os dias no palácio já não eram mais os mesmos. O ar parecia pesado, carregado de desconfiança. Saul, antes um rei forte e determinado, agora passava as noites em claro, atormentado por pensamentos que ninguém conseguia afastar. Ele via Davi em todo lugar, nas músicas que os servos tocavam, nas vozes do povo que o exaltavam, no olhar dos soldados que o admiravam. E para Saul, aquilo era insuportável. Abner percebia a mudança. Ele via quando o rei cerrava os punhos ao ouvir o nome de Davi, quando seu olhar ficava sombrio ao observar o jovem guerreiro se aproximar. Mas mesmo assim, Saul insistia em mantê-lo por perto. Davi ainda fazia parte do exército, ainda lutava por Israel, ainda se portava como um servo leal. No entanto, a linha entre confiança e perseguição era tênue, e Saul, consumido pela inveja, finalmente a cruzou. Uma noite, durante um dos momentos de fúria que vinham sem aviso, Saul pegou sua lança e a arremessou contra Davi. O golpe foi rápido, certeiro, mas não o suficiente. Davi se esquivou no último instante e a arma cravou-se na parede atrás dele. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Abner, que testemunhara tudo, ficou imóvel. Ele servia ao rei, mas naquele momento viu algo que nunca imaginou ver. Saul queria matar Davi, não com estratégia, não com política, mas com suas próprias mãos. A partir dali, não havia mais volta. Davi fugiu. E Abner sabia que essa fuga não era apenas a de um homem tentando salvar a própria vida. Era o começo de algo maior, o prenúncio de uma mudança que ninguém poderia impedir. Saul não aceitaria essa fuga como uma derrota silenciosa. Ele faria de tudo para caçar Davi, para apagar sua ameaça antes que ela se tornasse real. E enquanto isso, Abner teria que seguir ao lado do rei, mesmo sabendo que a guerra que estava por vir talvez não fosse contra os filisteus, mas contra um homem que já tinha a mão de Deus sobre ele.
E essa era uma batalha que Saul jamais poderia vencer. A perseguição começou como um sussurro nos corredores do palácio, mas logo se tornou o único assunto entre os soldados. Davi havia fugido e Saul não descansaria enquanto não o encontrasse. O rei reuniu seus homens e ordenou caçadas implacáveis, enviando tropas pelos desertos, pelas cavernas, pelos vales, onde o jovem guerreiro pudesse se esconder. E Abner, como sempre, estava lá liderando os exércitos, cumprindo as ordens do rei, mas dessa vez sentindo algo diferente. Um peso que não vinha apenas da armadura que carregava nos ombros. Ele via a obsessão de Saul crescer a cada dia. Os filisteus ainda eram uma ameaça, os inimigos de Israel continuavam cercando as fronteiras, mas nada parecia importar mais do que encontrar Davi. O rei o chamava de traidor, de inimigo, de ladrão do trono. Mas Abner sabia que Davi nunca havia tentado tomar nada. Na verdade, Davi ainda respeitava Saul como rei. Respeitava mais do que o próprio Saul respeitava a coroa que carregava. A cada nova busca, Abner e seus homens retornavam de mãos vazias. Davi era astuto e, mais do que isso, parecia sempre um passo à frente. E então veio o dia em que tudo mudou. Eles o encontraram, ou melhor, ele os encontrou. No silêncio da noite, enquanto Saul dormia, Davi entrou no acampamento, passou pelos guardas, chegou até onde o rei repousava e, em vez de matá-lo, levou consigo apenas um símbolo de sua misericórdia, a lança de Saul e um cântaro de água. Quando o amanhecer chegou, sua voz ecoou do alto da colina. Ele mostrou a todos que poderia ter tirado a vida de Saul, mas não o fez. O silêncio caiu sobre o acampamento. Os soldados olharam para Saul, esperavam uma resposta. Abner, parado ao lado do rei, sentiu a verdade pairar sobre eles como uma espada invisível. Saul não estava lutando contra um inimigo comum. Ele estava lutando contra algo maior, algo que já não podia controlar. Mas o rei não via assim. Ele continuaria sua caçada, e Abner, preso entre a lealdade e a razão, teria que segui-lo, sem saber que o fim estava mais próximo do que imaginava. A guerra estava à porta. Saul, consumido pela sua obsessão por Davi, pouco percebeu que os filisteus não haviam parado de crescer em força e ousadia. Enquanto ele desviava seus olhos para perseguir um homem que nunca se levantou contra ele, os verdadeiros inimigos afiavam suas espadas e marchavam em direção a Israel. E quando finalmente o rei se voltou para a batalha, já era tarde demais. O exército filisteu avançou sem misericórdia. O campo de guerra se formou no Monte Gilboa, e ali, no meio da poeira e do sangue, Abner mais uma vez empunhou sua espada ao lado de Saul. Mas havia algo diferente naquele dia, algo que nem mesmo a coragem de um guerreiro poderia impedir. Os filisteus eram muitos, os soldados de Israel caíam um por um. O próprio rei via sua linhagem ser destruída diante de seus olhos. Seus filhos tombavam sem que ele pudesse protegê-los. Abner lutava, tentava segurar as linhas de defesa, mas a batalha estava perdida antes mesmo de começar. Então, no meio do caos, ele viu Saul, o rei ferido, exausto, sem esperança. Seu olhar já não carregava o fogo de um líder. O homem que ele seguira por tanto tempo agora não passava de uma sombra do que já foi. Saul sabia o que vinha a seguir. Sabia que, se fosse capturado, os filisteus não lhe dariam uma morte rápida. E assim, sem esperar pelo golpe inimigo, ele caiu sobre sua própria espada. O rei de Israel estava morto, e com ele sua dinastia parecia ruir. Os soldados que restaram fugiram, espalhando-se como folhas ao vento. Mas Abner, mesmo com a dor da derrota pesando sobre ele, sabia que aquele não era o fim. Havia um trono vazio e alguém precisava ocupá-lo. Ele não deixaria que o legado de Saul desaparecesse assim. Não enquanto Isbosete, filho do rei, ainda estivesse vivo. Porque se Davi achava que agora era a sua vez,
Abner tinha outros planos. O silêncio após a queda de Saul era mais ensurdecedor do que o estrondo das batalhas. O rei estava morto, seus filhos também, e Israel se encontrava sem liderança. Mas Abner não era um homem que aceitava o caos. Ele havia lutado ao lado de Saul por anos, derramado sangue pelo reino, e não permitiria que tudo desmoronasse tão facilmente. Havia ainda um herdeiro, alguém que poderia manter a linhagem do rei viva, Isbosete, filho de Saul. Isbosete, no entanto, não era como o pai. Não era um guerreiro, não inspirava temor nos inimigos, e tampouco possuía o carisma que fizera de Saul um rei respeitado. Mas ele tinha direito ao trono. E mais importante do que isso, tinha Abner ao seu lado. Foi o comandante quem o tomou pela mão e o colocou no trono de Israel, coroando-o como rei sobre as tribos do norte. Para muitos, foi Abner quem realmente segurava as rédeas do poder. Ele não era apenas um general, agora era o pilar que sustentava um reino à beira do colapso. Mas ao sul, em Judá, Davi já havia sido coroado rei, e o que antes era um só povo, agora se tornava 2 reinos, 2 governantes, 2 destinos diferentes. O clima de guerra não havia terminado, apenas mudado de forma. Agora, não eram os filisteus que ameaçavam Israel, mas os próprios israelitas divididos. E a divisão logo se transformou em batalha. Os exércitos de Abner e de Davi se encontraram em combate, não mais como aliados, mas como inimigos. No campo de batalha, velhos conhecidos se enfrentaram, e entre eles um nome se destacava: Joabe, o feroz comandante de Davi. Ele não apenas lutava pelo rei de Judá, mas carregava uma sede de vingança que tornava cada golpe seu ainda mais perigoso. O sol já ia alto quando os 2 exércitos se encararam à beira do tanque de Gibeão. O vento soprava, levantando poeira entre os soldados, mas ninguém se movia. De um lado estavam os homens de Abner, fiéis à casa de Saul. Do outro, os guerreiros de Davi, liderados por Joabe, um comandante tão astuto quanto impiedoso. Os 2 generais se estudaram à distância, como predadores prestes a atacar. O silêncio era denso, até que Abner quebrou o impasse. Que os jovens se levantem e lutem diante de nós, disse ele. E Joabe, sem hesitar, concordou. Assim, 12 homens de cada lado avançaram. A princípio, parecia um duelo simbólico, um teste de força para decidir o destino daquela disputa sem derramar sangue demais. Mas o que começou como um desafio, logo se tornou um massacre. Os guerreiros avançaram uns contra os outros com ferocidade e em poucos instantes o tanque de Gibeão se tornou um palco de carnificina. Nenhum dos 24 saiu vivo. Aquela pequena amostra de violência foi o estopim. Os soldados de ambos os lados se lançaram à batalha sem esperar ordens, e o que se seguiu foi um combate brutal, onde antigos aliados se enfrentaram como inimigos jurados. Abner lutou com a destreza de um guerreiro que já vira muitas guerras, mas percebeu que desta vez a maré não estava a seu favor. Os homens de Davi eram mais rápidos, mais determinados. E Joabe era um animal à caça. Então, em meio ao caos, um nome se destacou no campo de batalha: Asael, irmão mais novo de Joabe. Ele era ágil, veloz como um cervo, e tinha um único alvo: Abner. O jovem correu entre os guerreiros, desviando de lâminas e lanças, ignorando os avisos de que aquela caçada poderia custar-lhe a vida. Ele queria a cabeça do comandante rival e nada o faria desistir. Mas Abner já vira jovens como ele antes, ousados, impetuosos e muitas vezes condenados por sua própria pressa. Então, sem parar de correr, Abner tomou sua lança e a segurou firme. Ele gritou um último aviso para Asael, mas o jovem não parou. E quando finalmente se aproximou,
A ponta da lança de Abner perfurou seu ventre com força, atravessando-o de lado a lado. Asael caiu no chão sem vida. E naquele momento, Abner soube que uma guerra muito maior havia começado. Não apenas entre reinos, mas entre ele e Joabe. O corpo de Asael jazia no chão, e por um breve momento o campo de batalha ficou suspenso no tempo. Alguns soldados recuaram, outros pararam onde estavam, observando o sangue do jovem misturar-se à terra. Abner não era um homem cruel. Ele sabia o que havia feito e sabia que aquilo não ficaria impune. Joabe não era do tipo que esquecia ou perdoava. Aquele duelo não terminaria ali, ele apenas havia começado. Mas a batalha em Gibeão precisava acabar. Abner, vendo que a sorte favorecia os guerreiros de Davi, tomou a única decisão sensata. Ordenou a retirada. Seus homens fugiram, dispersando-se pelo deserto, enquanto Joabe gritava atrás deles, sedento por vingança. Mas a guerra entre as casas de Saul e Davi não terminaria com aquela batalha. Pelo contrário, ela se arrastaria por anos. O tempo passou e Abner percebeu que Isbosete, o rei que ele colocara no trono, não era forte o suficiente para governar. O rapaz não tinha a coragem do pai, nem o respeito dos guerreiros, nem a astúcia para manter Israel unido. Abner, no fundo, sabia que estava segurando um reino que já começava a ruir. Mas o que realmente virou o jogo foi um desentendimento dentro do próprio palácio. Isbosete, inseguro e desconfiado, acusou Abner de tomar para si uma das concubinas de Saul. Um gesto que, na política dos reis, poderia ser visto como uma tentativa de tomar o trono. Abner se sentiu ultrajado. Depois de tudo o que fizera para manter o filho de Saul no poder, era isso que recebia em troca? Naquele instante, ele tomou sua decisão. Se Isbosete não o queria, então ele faria algo que mudaria para sempre o rumo daquela guerra. Procuraria Davi, entregaria todo o reino de Israel em suas mãos. E, finalmente, depois de anos de sangue derramado, selaria uma aliança que poderia unir novamente as tribos. Mas ele não sabia que alguém estava à espreita. Alguém que ainda não havia esquecido o sangue derramado em Gibeão. Alguém que esperava o momento certo para fazer justiça com as próprias mãos. Joabe. Abner partiu para Hebrom sem escolta, sem exércitos, sem armas em punho. Ele não era mais um comandante em guerra, era um homem que carregava consigo o destino de Israel. Em seu coração, sabia que estava fazendo a coisa certa. O reino estava dividido há tempo demais, e ele, que passara a vida lutando, entendia que algumas batalhas não se venciam com espadas, mas com alianças. Davi o recebeu com respeito. Não havia ódio entre os dois, não mais. O passado de guerras e confrontos agora parecia um eco distante, e ambos sabiam que aquela conversa mudaria tudo. Abner ofereceu a Davi o que ninguém mais podia oferecer, o reino inteiro de Israel. As tribos do norte ainda seguiam Isbosete, mas seguiam porque Abner as mantinha ali. Se ele se curvasse diante de Davi, todo o povo de Israel o seguiria. Davi aceitou. Ele estendeu a mão ao antigo rival e o enviou de volta para finalizar a transição. O futuro prometia paz, um novo governo, um Israel unido sob um único rei. Mas enquanto Abner deixava o palácio, satisfeito por ter selado a maior aliança de sua vida, Joabe estava à espreita. O comandante de Davi não esqueceu Gibeão, não esqueceu o sangue de Asael derramado na terra. Para ele, aquele acordo entre Abner e Davi não era um pacto de paz, mas uma traição. Então, sem hesitar, mandou mensageiros chamá-lo de volta, fingindo um assunto urgente. Abner voltou, sem suspeitar do que estava por vir. Quando entrou nos portões de Hebrom, Joabe o levou para um canto afastado e, com um golpe rápido e frio, cravou-lhe uma lâmina na barriga. Não houve duelo, não houve aviso, não houve escapatória. O grande comandante caiu ali mesmo, traído não por um inimigo, mas pelo desejo de vingança de um homem que não soube perdoar. Davi, ao saber da morte de Abner, ficou indignado.
Não foi uma morte honrada, não foi uma morte de guerreiro. O homem que poderia ter unido Israel tombou antes de ver seu próprio legado se cumprir. O corpo de Abner foi levado para o sepultamento, e Davi, em luto, acompanhou o cortejo com o semblante pesado. Não era assim que essa história deveria terminar. O homem que carregou o peso da guerra, que tentou manter a casa de Saul de pé e, por fim, que escolheu a paz ao invés do conflito, agora jazia no pó, traído antes que pudesse ver o fruto de seu último ato. Joabe achava que havia se vingado, mas na verdade apenas manchara as mãos com um sangue que não apagaria sua dor. Davi ordenou que Abner fosse sepultado com honras. Ele não permitiu que aquela morte passasse despercebida, nem que caísse no esquecimento como uma simples consequência da guerra. Não morreu Abner como morre um tolo? Lamentou diante do povo, deixando claro que aquela traição não viera dele. E foi assim que todos souberam que Abner não era apenas um comandante que mudou de lado. Ele foi um homem que tentou pôr fim ao ciclo de violência antes que fosse tarde demais. Mas a lição que sua história carrega vai além das guerras e alianças políticas. Abner nos ensina que lealdade tem um preço, e nem sempre aqueles a quem servimos saberão reconhecê-la. Ele lutou por Saul, protegeu seu reino, e no fim foi rejeitado por um rei fraco e desconfiado. E mesmo assim, ele escolheu fazer o que era certo, mesmo que isso significasse deixar para trás aquilo que construiu. Sua morte nos lembra que o orgulho e a sede de vingança sempre cobram um preço alto. Joabe, ao tirar-lhe a vida, não encontrou paz, apenas mais um nome em sua lista de pecados. E Davi, ao chorar por Abner, mostrou que grandeza não está em destruir inimigos, mas em reconhecer o valor daqueles que um dia lutaram do outro lado. A história de Abner termina na poeira de Hebron, mas sua trajetória ecoa como um lembrete. Às vezes, os maiores guerreiros não são aqueles que vencem batalhas, mas os que sabem quando é hora de parar de lutar. Se você gostou da história de Abner e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.